Bom dia, amados e amadas do Senhor. Que bom que nós podemos estar aqui reunidos para louvar esse nosso Deus, que é muito bondoso, muito gracioso. Nós estamos aqui reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa trindade de amor e de grande graça, Ele nos acolhe e Ele também nos abençoa. Eu tenho medo desse rapaz aqui. Ele chega muito perto, eu tenho medo de bater nele, né? Às vezes a gente dá se acontecer alguns acidentes aqui, vocês perdoem, mas a gente se ajeita, né? Quero saudá-los com o versículo 6 do Salmo 139, que diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Olha só o conhecimento de Deus sobre nós. Ele é tão elevado que nós nem podemos imaginar. Ele nos conhece desde o momento que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, né? Veja digamos assim, o grau de conhecimento que ele tem de nós, né? E ele quer que a gente se achegue a ele, mesmo todo esse poder que ele tem. Ele quer um relacionamento conosco, né? Glórias a esse Deus maravilhoso, e vamos louvar esse nosso Deus, porque nós estamos reunidos aqui em nome dele. Querido amado Pai, estamos reunidos aqui como teu povo. Pedimos, Senhor, que tu esteja aqui conosco, acampa teus santos anjos aqui, Senhor, para que nós possamos adorar-te em espírito e em verdade, Senhor, assim como tu pedes na tua palavra. Também, Senhor, pedimos perdão. Queremos pedir perdão a ti, Senhor, porque muitas vezes nós deixamos que os valores do mundo entrem na nossa vida e esquecemos os princípios do teu reino, Senhor. E quando isso acontece, nós não vivemos os teus propósitos para a nossa vida, Senhor. E não te ouvimos. Muitas vezes fazemos coisas que não queremos fazer e que te desagradam, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu possa estar nos perdoando e nos renovando o espírito e a alma, para que possamos, Senhor, estar vivendo a tua vida em nós, Senhor. Sabemos que todos aqueles que chegam a ti
e nós não somos dignos, mas chegando a Ti, Senhor, em humildade e reconhecendo o sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, Tu nos perdoas pelo Teu sangue amado, Senhor. Que Tu possas, então, Senhor, nos renovando e nos purificando. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos fazer, então, a leitura bíblica. E convido a minha esposa, Jaqueline. É tipo culto em família também, né? A gente viu o seu Ramos e a dona Edith, a gente também quer fazer. Eu vou sair aqui um pouquinho para ela poder falar. Só um pouquinho. João. Estou meio atrapalhado aqui, tá, gente? A leitura bíblica é João 16, 7 a 15. João 16, 7 a 15. Todos acharam? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Até aqui? Obrigada. Amém. Estão me ouvindo? O pessoal que lá no fundo lá, tá ouvindo? Tá, beleza. Nessa passagem, Jesus promete o envio do Espírito Santo. O Consolador aqui é o Espírito Santo, né? Que vai nos guiar em toda a verdade, né? E vai convencer do pecado, da justiça. Vejam que Jesus está prometendo que o Espírito Santo ia guiar a sua igreja e guiar aqueles que creem em Jesus. Isso é muito importante para a gente entender essa dinâmica da vida em Cristo pelo Espírito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje na mensagem, né? Então, a questão do Espírito Santo nas nossas vidas é uma questão muito importante, porque Jesus disse que era importante, porque Jesus disse que Ele faria. E quando Jesus promete, Jesus cumpre. Então nós podemos crer que isso vai acontecer nas nossas vidas, porque Jesus disse, né? Me lembrei aqui agora um pouquinho do Alcides Wilke, dizia, mas Jesus disse. Se Jesus disse, então vai acontecer. Muito bem. Agora nós passamos para o momento da oferta, né? A oferta desse culto é a oferta local, né? É para a nossa comunidade. Nós temos oferta local não significa que é oferta para a nossa comunidade. Oferta local significa que a comunidade destina a oferta, né? Nós, como estamos na campanha do telhado, da reforma do telhado, né, como todos estão lembrados, nós vamos destinar para a campanha da reforma do telhado, tá?
a oferta do último culto deu R$210 e nós tivemos 24 pessoas presentes no nosso culto na semana passada. Muito bem. No próximo hino nós vamos fazer o recolhimento das ofertas e das ofertas, exatamente. A gente chama também de contribuições, quem contribui, mas aqui o pessoal contribui na tesouraria, uma parte, né? Mas quem quiser botar no envelope de contribuição também pode colocar aqui, tá? Durante o próximo hino, então, quem quiser pode vir aqui, né? Mas também no final do culto, esse nome esquisito, né? O gasofilácio, vai estar ali, esse móvel, para quem quiser também fazer as suas doações e ofertas, ok? Vamos louvar o Senhor. Vamos orar pelas ofertas. Senhor amado Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, porque nós podemos ofertar. Obrigado porque nós podemos agradecer por dar daquilo que Tu nos dás. Como a Tua palavra diz, nós damos das Tuas próprias mãos. Tudo que temos, Senhor, e somos, vem de Ti. E que bom que nós podemos ofertar com alegria de coração, porque isso agrada o Teu coração. Que nós possamos, esse recurso possa ser usado diligentemente, Senhor, conforme a Tua boa e perfeita vontade, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos cantar o hino agora para a preparação da mensagem.
Vamos lá então para a renovação do Senhor em nossas vidas, né? A palavra de Deus nos renova. Muito bem. Só tem umas 5 folhas, vai ser bem curtinho a pregação hoje. Eu falando isso, o pessoal já deve ter gente saindo, já, porque eu com uma folha já fico quase meia hora falando, imagina, né? 5 folhas. Muito bem. Nós vamos falar hoje aquilo que Deus já tem falado há algum tempo já, né? Como é que eu vou dizer? Eu vou mastigando, eu vou digerindo aquilo que Deus vai falando na minha vida. Mas gostaria de falar um pouco hoje sobre vida cristã no Espírito e na transformação necessária para que isso aconteça. Jesus diz que Ele enviaria o Espírito Santo para nos guiar. Então a nossa vida cristã ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas como é que nós chegamos nisso? Como é que a gente consegue essa vida nova, né? Porque é uma vida nova mesmo. E Jesus diz que nós precisamos nascer da água e do Espírito. Ou seja, é uma nova natureza que é colocada em nós por Deus. Ok? Então isso é importante nós entendermos, porque esse é Deus quer isso para todos nós, para que a gente possa viver não só os princípios do reino dele aqui, mas também os propósitos que ele tem para a nossa vida, porque Deus tem propósito para cada um de nós. Deus tem propósito para a Chica, tem propósito para mim, para a Ingrid, para todos aqui. Mas para nós entendermos esses propósitos, nós precisamos transformar a forma como nós pensamos, né? Nós precisamos de uma nova vida, porque essa maneira de pensar só existe através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Muito bem. Nós sabemos que todos nós nascemos em pecado. Estou falando muito nós, né? Já estou vendo isso. Nós nascemos em pecado. Isso é uma realidade. A Bíblia afirma isso, né? Que nós nascemos em pecado. É assim, um exemplinho, né? Olha só o Miguel. Olha o que pedigree do Miguel. Filho de pastora atuando e de bacharel em teologia. Fábio é bacharel, missão, bacharel em missão. Ou seja, teologicamente irrefutável. Pecador. Miguel, pecador. Às vezes a gente olha a criancinha assim, olha que lindinho. Mas a realidade, tá, gente? Ele nasceu pecador. Então isso é uma realidade que a Bíblia afirma, não é eu que afirmo, a Bíblia afirma. Muito bem, Deus quer nos renovar, ou seja, Deus não consegue conviver com o pecado. Então ele tem uma solução. A solução é vida em Cristo, para que a gente consiga vencer o pecado. Vida em Cristo, como guiados pelo Espírito Santo. Esse é o plano de Deus. Agora, como é que isso funciona? Ou como é que isso acontece, né? Às vezes, como é que isso acontece? Eu vou trazer uma ilustração, mas sabe que ilustração sempre tem suas limitações, né? Mas a gente vai tentar levar nessa ilustração que é muito conhecida, aliás até é usada nos meios cristãos, que é a ilustração da transformação da lagarta ou da larva, né? O termo técnico é larva, nome estranho, né? Larva é meio nojento, né? Mas é o nome, em borboleta. Ok? Então, como é que é o processo? O processo é muito simples. A lagarta, que é tecnicamente chamada de larva,
ela vai para o casulo, que é tecnicamente chamado a pupa ou crisálida. Estou vendo um momento cultural aqui agora. E se torna, depois de um tempo, em borboleta, ou também chamada fase adulta ou ímago. Tudo bem, tá, gente? Isso aqui vocês é bem irrelevante. É só para, na verdade, chamar a atenção para vocês para algo meio diferente, né? Mas a nossa vida em Cristo, pelo Espírito, ela segue esses passos também, né? Se nós nascemos pecadores, e Deus quer que nós sejamos borboleta, tá? Ok? Nós nascemos larva, lagarta. Deus quer ímago, borboleta, fase adulta. Ok? E esse é o processo. Agora, como isso acontece? Primeiro, uma coisa que é importante, mas é muito importante. Deus, Ele é muito respeitoso, mas muito respeitoso. Ele não vai forçar. Ele não vai te forçar. Ele vai te conduzir. Veja bem, o Espírito Santo vem para nos guiar, nos convencer. Então a primeira coisa que tem que acontecer é o Espírito Santo tem que nos convencer que nós somos pecadores e que não adianta a gente querer ser bonzinho por nossa própria vontade. Não funciona. Ou seja, nós precisamos da ação do Espírito Santo para nos convencer disso. Para quê? Para que nós entendamos que nós precisamos ir para o casulo. E aí que o bicho pega. Então, quando o Espírito Santo consegue nos convencer de que nós não conseguimos por nós mesmos praticar a justiça que Deus quer, e que nós não conseguimos ser bons, aí eu acendo uma luz e eu digo, eu preciso de uma solução. Eu preciso de algo. Se eu não me resolvo, eu preciso de algo que me resolva. E aí o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro, ele vai nos conduzindo para um momento de dizer assim, vem comigo, eu vou te levar para o casulo. Aí tu olha assim o casulo, olha assim, o casulo eu já me lembro, o que é isso aí? O negócio ali é meio punk, né? Meio escuro. E realmente, é um momento onde o Espírito Santo vai te levar para te confrontar. Para te confrontar com a tua vontade, com a tua justiça, com a vontade de Cristo e a justiça de Deus. E o casulo é um momento de reflexão, é um momento de meditar na palavra, porque a ação do Espírito Santo, gente, não é mágica. Essa transformação, ela é encharcada na palavra de Deus. Ou seja, quando eu leio a palavra de Deus e peço para que o Espírito Santo me guie nessa leitura, ele vai me mostrar coisas que eu preciso ouvir. E às vezes são coisas agradáveis e às vezes são coisas bem desagradáveis sobre mim. Eu falo isso por experiência própria. Ontem, voltando da praia, peguei um carro de 3 quilômetros. 13 horas, não é 3 quilômetros, 5 quilômetros, 6 quilômetros mais ou menos, e 3 horas. Levei 3 horas para andar 6 quilômetros numa estrada de 4 vias. Não é? Eu pensei, isso é ensino. Ok? Então tem coisas que Deus fala para a gente assim, olha, toma cuidado onde é que tu está andando. Então é importante isso. Então, mas por que a gente deixa o Espírito Santo nos guiar? Porque ele nos convenceu de algo que é uma realidade para ti e que tu precisa, e tu quer a mudança, mas nós confiamos na promessa de Jesus, de que ele vai nos dar o quê? Vida nova. Então, gente, o casulo é dolorido? Às vezes é. No meu caso foi bem dolorido.
Porque eu era um cara que sabia argumentar, sabia me resolver, entre aspas, né? Achava que eu podia me resolver, né? E já depois de casado, com 2 filhas, que eu me dei conta que eu não me resolvia e deixei o Espírito Santo. Tive um momento que foi muito marcante, onde assim, eu vi claramente assim, Jesus falando comigo e disse: tu precisa deixar o Espírito Santo te guiar. E a partir dali eu deixei ele me guiar. Depois eu falo um pouquinho mais sobre essa história. Então, casulo é um momento. E aí, quando o Espírito Santo me guiou, eu fiquei muito tempo me remoendo e digerindo e lendo as palavras, participando. Então, eu ficava achando que se tinha estudo bíblico, a gente estava aqui na igreja. Foi aqui que eu me converti, nessa comunidade. Então a gente participava de muito estudo bíblico e muita indicação de pessoas que eram muito amadas, nossa, que diziam: leia tal livro, que nos ajudou muito, me ajudou muito a entender esse processo e seguir essa caminhada, porque é difícil, né? Assim, humanamente falando, tu vai para o casulo, às vezes tu está assim: não, eu vou voltar, melhor eu vou voltar a ser lagarta, porque esse troço aqui eu não sei o que vai dar. Tem que confiar, é fé mesmo, tá, gente? É pela fé, porque mexe com a gente. Bom, mas depois de um tempo, então, desse casulo, que eu fiquei lá trabalhando as minhas ideias, as minhas concepções, e o Espírito Santo fazendo isso, assim, aqui estavam as minhas ideias, aí o Espírito Santo fez aqui, virou tudo de cabeça para fora. Aí eu disse: agora vamos organizar isso aqui, bom, então eu tenho que mudar. E aí comecei a trabalhar na minha vida. Aliás, eu ainda estou trabalhando. Aliás, esse é um processo que depois a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente do natural, né? No processo natural, larva, casulo, borboleta. Na vida cristã não é bem assim. Aí a ilustração perde um pouco, né? Se um biólogo veio aqui falando o que eu vou falar, ele vai dizer: esse cara está maluco, né? Ok, mas como disse, é uma ilustração, né? Bom, então, e depois de um tempo, aí então eu comecei a perceber que as pessoas, uma coisa importante, no tempo do casulo, tá, gente, a vida continua, a vida não para, porque agora tem o casulo, a vida vai parar. Não, os filhos continuam, a casa continua, os relacionamentos continuam, a família, a grande família continua, está tudo andando. O que muda? É tu começa a mudar. E é interessante porque nesse momento, algumas vezes há um recolhimento mesmo. Tu meio que, vamos dizer assim, eu vou dar uma palavra assim, para vocês entenderem um pouco. Tu meio que sai de cena. Tu começa a ficar mais introspectivo. Para tu digerir bem o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, tu tem que ficar um pouco... assim, tu faz as coisas, claro, normal, a vida segue, mas tu fica mais introspectivo, então tu não é mais assim, vamos dizer assim, entre aspas, tão sociável, né? Eu participava de tudo, alguém me convidava para qualquer coisa, jogar bola, festa disso, festa daquilo, eu estava indo. Obrigado. Deixa eu ver aqui uma dica. Muito bem, olha só. Que vergonha. Eu estou olhando para o Ginter agora, se Deus vai te usar. Deus está me usando, mas não do jeito que eu estava imaginando. Eu fiz uma gafe aqui, tamanha de um bonde. Ainda bem que eu tenho eu e minha esposa. E ainda bem que eu disse para vocês, né? Que eu ainda estou no processo. Aqui não tem aparador, eu vou usar isso aí. Vou pegar isso aqui. E aconteceu, né?
É o problema das anotações, né? Eu sempre anoto, bom, aqui tu vai ler a passagem bíblica. Eu estou pregando sem você saber que passagem é essa, né? Ou seja, não vai dar para dar o rewind, mas a gente vai parar agora, que eu já estou quase na metade da pregação, então nós vamos ler a palavra bíblica, né? Meus irmãos, eita nós! A vida no Espírito, Romanos 8, 9 a 14. Para fazer uma dinâmicazinha, né? Já que eu estou sentado, vamos, quem puder, já que já vamos ler a palavra, quem puder, ficar em pé, por favor. Romanos 8, 9. Deixa eu ler. 9 a 14. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até o... Opa, a minha apresentação foi. Hoje está o dia da até o 14. Até aqui mesmo. Todos são guiados pelos... Muito bem, gente. Agora que eu já falei meia hora, os acidentes estão acontecendo aqui. Eu estou meio atrapalhado. Agora que eu já falei meia hora, né? Essa palavra talvez até possa ter mais sentido agora, né? Na verdade, como teve uma introdução bem grande, né? Agora eu falei, sério, eu estava lendo assim, puxa vida, mas como essa palavra está fazendo sentido agora para mim, né? É interessante isso, né? Ok. Bom, então depois de um tempo, agora voltando à minha história um pouquinho, né? Ou o processo, né? Depois de um tempo, a gente então fica mais introspectivo, Deus fica trabalhando o nosso interior. E eu falava que eu era bem assim, sociável, né? Eu fiquei um tempo. E as pessoas notam isso. Tem alguma coisa acontecendo, né? As pessoas notam, claro. Começa a recusar, as pessoas notam, né? E tu começa a se posicionar também sobre algumas coisas que tu vê assim que não agradam a Deus, e tu começa a mudar isso em ti. E era uma coisa comum para os outros. Então todo mundo fazia aquela brincadeira, digamos assim, inadequada, e tu também brincava. Eu era um excelente contador de piadas. O pessoal da minha família se reunia às vezes, formava grupos. Eu era um que chamava os grupos e contava um monte de piadas. A maioria obscenas. E eu parei. Claro que isso choca, né? Isso, claro que choca. Mas isso é normal. É normal. Ok? Bom, então esse tempo então de casulo, e depois então, depois de um tempo, os outros começam a perceber. E depois de um bom tempo, eu me percebi. Eu comecei a me perceber, mas eu estou pensando diferente. Eu não consigo mais fazer. Porque uma coisa, gente, é assim, ó, no começo, quando está sendo confrontado,
tu muda porque tu vê claramente que a palavra diz, isso não pode. Ok? E tu vai mudar porque a palavra diz, e realmente tu está com vontade de obedecer a palavra e tu vai fazer isso. Isso é bom. Mas tem um momento, quando tu se transforma na borboleta, que tu não se vê mais fazendo aquilo. É diferente, é um pouco diferente. Tu não se vê mais. Eu disse, eu não consigo fazer. Não é que tu não se vê, eu não consigo mais fazer. E isso é mudança verdadeira. Não é um controle de comportamento, é mudança verdadeira. Eu não consigo mais fazer isso. Isso não é para mim. Então, esse é o processo. Ok? Agora, esse é um processo simples, né? Larva, ou lagarta, pupa, casulo, borboleta. Viva! Vamos viver todos nós aqui como borboletas. Alguns aqui vão, aqui considerando a questão que eu já falei, da malícia, alguém vai dizer, Marco é borboleta? Eu sou. Não tem problema nenhum dizer que sou borboleta, porque borboleta é criação de Deus, e se alguém está usando isso de forma inadequada, o problema é dele. Deus criou a borboleta e eu não tenho problema nenhum dizer que sou borboleta. Assim como não tem problema nenhum dizer que o arco-íris foi criado por Deus, e tem gente que está usando isso de forma inadequada, e aí o pessoal diz, não podemos falar do arco-íris. Como não podemos falar do arco-íris? O arco-íris é criação de Deus, é uma aliança que Deus fez com Noé. Ok? Então eu não tenho problema nenhum, com nenhum preconceito com relação a essa questão. Tá? Então se alguém dizer assim, quiser tirar sarro, não tem problema nenhum. Quiser brincar com isso, comigo, não tem problema nenhum. Bom, mas agora vem a questão. Mas por que isso aqui não é assim tão fácil? Por que, Marco, tu acha que a gente não percebe, talvez, com tanta clareza, as borboletas de Deus nas igrejas? Por que será? Porque, gente, diferente do processo natural, como eu falei antes, nós, cristãos, podemos voltar a ser lagarta. Ou dar umas recaídas de vez em quando, tipo assim, eu não sou lagarta, mas eu estou com uma vontade de não ser lagarta. Entendeu? Então dá assim, e o mundo, e o diabo não é bobo, ele é esperto e ele vai usar as artimanhas dele para te fazer isso, com certeza vai. Então, às vezes a gente acontece isso, e isso está na Bíblia, ou seja, nós somos pecadores justificados. Então, ou seja, a justiça não está em nós mesmos. Toda vez que eu saio da vida cristã, da concepção que eu sou, a vida cristã em mim é por causa do Espírito Santo que habita em mim, porque Deus colocou o Espírito Santo em mim. Cada vez que se eu mudo um pouquinho essas concepções, vai dar ruim. Alguma lagartinha vai aparecer na nossa vida. Okay? Mas, então, eu vou falar em alguns fatores, que, digamos assim, atrapalham um pouco o voo, porque a borboleta voa, a lagarta anda no chão, e a borboleta voa. Atrapalha um pouco o voo das borboletas cristãs, Primeiro, falta de doutrina cristã sadia. Tem muita gente que hoje não tem doutrina cristã sadia, doutrina cristã corrompida, de líderes que querem manipular o povo de Deus. A doutrina, gente, na borboleta, eu vou fazer assim uma comparação, isso tudo eu e Deus falando. A doutrina, ela é as pernas da borboleta, as patinhas ali da borboleta. Vocês sabiam que a borboleta sem patas não voa? Ela fica, porque as patas dão estabilidade suficiente para ela alçar voo. Se tu tirar as patas, ela fica andando em círculo e se batendo uma nas outras. Tem muita igreja com borboleta sem patas, sem doutrina sadia, e se batendo uma nos outros e dizendo que revelação do Espírito isso, revelação daquilo, que tem. A revelação do Espírito existe, não é uma coisa que não existe, só que sem a doutrina sadia, tu não tem estabilidade, não voa.
Então, isso é um dos fatores que atrapalham o voo da borboleta, né? Tu retirar as patas ou encolher as patas, né? Ficar com as patas encolhidas, né? As patas, as pernas, sei lá, né? Mas como é que seja? É um inseto, né? Bom, agora também tem a outra questão. A outra questão é também a doutrina, quando ela se torna a vida cristã no Espírito. A vida cristã no Espírito se torna a vida cristã na doutrina. Isso é um perigo também. O que é que acontece? O que acontece é o seguinte: eu tenho patas muito boas, mas não tenho asas. Você tem que tomar muito cuidado com isso também, porque a doutrina ela dá apoio para o voo, mas ela não é o voo, ela não é as asas. A doutrina são as patas, ela dá suporte. Para quê? Para que o cristão voe. Porque o Espírito de Deus é de liberdade. Então, também tem cuidado, porque daí se tu fica sem as asas, né, o apóstolo Paulo fala, não matem, né, o Espírito, né, ou seja, se tu fica sem as asas, tu fica uma borboleta só de patas. E aí o que acontece? O que uma borboleta só de patas faz? Caminha, né, só que ela pode fazer, voar que ela não vai, tá sem, as asas estão encolhidas, né, tá tudo ali, amarradinha, não vai voar. E o que acontece uma borboleta que só caminha? A área de atuação dela é muito restrito. Percebem? A borboleta não foi feita para caminhar. Então o que acontece? Ela caminha um pouco e cansa. E tem muita doutrina cansando cristãos. Isso nós temos que tomar cuidado também. Então, as duas coisas são perigosas. A falta de doutrina sadia é perigosa, aliás, é danosa, e a doutrina digamos assim, como a vida na doutrina, somente na doutrina, sem buscar o Espírito, a vida no Espírito Santo, buscar uma vida realmente guiada pelo Espírito Santo, também é um perigo também, é danoso também para a igreja, ok? Muito bem. Então, agora, além desses fatores são fatores da doutrina, mas tem os fatores internos, né? Esses normalmente são fatores externos, né? Ou seja, é alguma liderança que conduz o seu povo de uma certa forma, né? Agora tem os fatores internos. Os fatores internos é o seguinte, gente. Nós continuamos pecadores, mesmo depois que a lagarta se transforma em borboleta. Essa é uma realidade. Ou seja, nós precisamos recorrentemente entrar em casulos. Por quê? Conversando com a Jaque há algum tempo, nós chegamos a uma conclusão. Deus vai nos libertando em partes. Não porque Deus não possa nos libertar do todo, pode, mas nós limitamos. Então tem coisas que, por exemplo, eu já estou liberto em Cristo, mas tem coisas na minha vida ainda que não estão essas coisas. Ou seja, eu vou ler a palavra para dizer, isso aqui tu tem que melhorar, isso aqui tu vai precisar ruminar melhor, tu vai ter que digerir isso melhor, porque isso não está bom na tua vida. Então, os casulos, eles são uma necessidade. Por quê? Porque nós não, a nossa digamos assim, transformação, ela não é derradeira, ela não é final. Quando é que a nossa transformação vai ser final? Quando Jesus voltar em sua glória. Aí acabou, gente. Porque aqueles que estão em Cristo, o quê? Vão ser ressuscitados com Ele. E aí nós vamos ter o quê? O novo corpo, né? Incorruptível. Mas até lá, até Jesus voltar, nós continuamos sujeitos ao pecado. Então essa é uma dinâmica que nós precisamos trabalhar, né? É claro que isso essa é uma limitação da ilustração, né? Se eu falar com um biólogo, não, agora a borboleta virou larva de novo ali,
Daí ele vai dizer, não, isso não existe. Claro, não existe para ti, não existe. E é verdade, a natureza não existe, né? Porque a larva e a borboleta seguem um padrão que Deus estabeleceu. Nós não, Deus nos dá liberdade de escolher. Lembrem-se, o Espírito Santo é um diplomata do reino de Deus. Ele não é um comandante militar. Porque o comandante militar vai dizer, vem cá, isso aí que está fazendo está certo, pode parar, vai lá fazer 10 flexões, né? Apoio, né? O Mário estava comentando aqui que resolveu fazer uns exercícios, né, Mário? E você cedeu e aí deu ruim. Eu também, eu fiz isso 2 vezes. Tentei fazer exercício assim por minha conta e eu gosto de correr, né? Fazer rústica e me dei mal também. Então não é. O Espírito Santo não é um comandante militar que vai te punir. Ele vai te conduzir. Ok? E nós temos que aceitar isso e confiar. Isso é fé. Confiar que o Espírito Santo vai nos levar para onde? Para um lugar melhor de onde nós estamos. Porque se eu não tiver essa fé, não adianta. Eu vou desistir no meio. Eu vou até o casulo e volto. Eu vou até o casulo e volto. Vou até o casulo e volto. Vou até o casulo e volto. Eu vi isso na minha vida. Muito bem. O que eu posso dizer para vocês? Né? Eu posso dizer para vocês o seguinte: eu experimentei esse processo todinho aqui no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu experimentei esse processo todinho aqui de lagarta, casulo e borboleta. Depois andei por alguns lugares aí onde queriam trocar minhas asas. E aí trocar as asas do Espírito Santo pelas asas de doutrina humana complica. Resultado, não deu certo. Deus não deixou. E Deus disse, volta para onde tu estava. Resultado, voltei para o casulo. E eu ainda estou bem no casulo. Estou saindo do casulo. Quem está falando de vocês é uma borboleta meio casulenta, assim, né? Está bem no casulo. Está bem no casulo. Estou me refazendo ainda, né? E isso tem impacto na nossa vida, claro que tem. Mas é muito bom. É muito bom. É muito bom a gente poder ter acolhimento que nós tivemos aqui. É muito bom saber como Deus é gracioso e misericordioso. Porque tu pisa no tomate, ele vai lá e te conduz. Vem, vamos junto. Tira esse tomate, eu vou te lavar. Tá meio sujo, né? Te pisou na lama, se sujou na lama. Mas vem que eu te lavo e vamos embora. Isso é o mais lindo. É a coisa mais linda do Evangelho, isso. Então, meu irmão, não importa a condição que tu está, Deus tem solução. Eu vou dizer para vocês, a minha história diz isso. Não interessa onde tu está. O que tu interessa é tu ouvir o Espírito Santo e deixar Ele te guiar, porque Ele vai te levar para um lugar melhor do que tu está. Com certeza. Com certeza. Isso eu posso afirmar. Ok? Então, esse é o recado que eu tinha para vocês hoje. Né? Eu vou falar um pouquinho da minha história também e falar de que Deus é maravilhoso e Ele, se nós deixarmos, Ele vai fazer o melhor para nós. Ok? Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, porque Tu é tão grandioso, tão maravilhoso, Tu nos conhece tão, mas tão bem, conhece melhor que nós mesmos, e nós podemos confiar em Ti, para que Tu nos guie, Senhor, para a vida verdadeira, para a vida cristã no Espírito, Senhor, para que possamos voar conforme a Tua vontade para fazer os propósitos que Tu tem para a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que Tu nos dá, Senhor. E essa oportunidade, ela se renova. Não importa se eu estou longe, não importa o que eu fiz, se eu me entregar, se eu decidir andar contigo e deixar Tu me guiar, Tu vai me levar para uma vida melhor, Senhor. Muito obrigado por isso.
E pedir, eu peço aqui, Senhor, para aqueles que estão aqui nos ouvindo, Senhor, que eles possam também ter essa confiança, que Tu possa convencer essas pessoas, Senhor, dessa nova vida, de enfrentar esse casulo que às vezes é difícil, às vezes é doloroso, mas é renovador e transformador, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Isso. Confissão de fé. Vocês notaram que tem confissão de fé, né? Está o credo apostólico ali. Essa pregação, ela é muito pessoal, né? Então eu optei, né, a declaração pública da nossa fé pelo credo tem seu lugar, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu peço sim que vocês possam fazer essa confissão de fé, que é isso que na verdade, o que eu falei aqui foi da minha fé. É fazer essa confissão de fé, mesmo que vocês ainda não, assim, aquilo que vocês conseguiram entender da mensagem, se o Espírito Santo tocou em alguma coisa na mente de vocês, que isso seja a confissão de fé de vocês. Fala para Deus em oração, tu e Deus. Se você quiser ler, falar para Deus o credo apostólico em oração, Deus, sem problema nenhum. Nós confiamos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa fé que nos permite deixar Tu agir nas nossas vidas pelo Teu Santo Espírito, para que a nossa vida cristã seja uma vida cristã de adoração em espírito e em verdade, Senhor. Nós queremos isso. E queremos que mais pessoas possam experimentar isso, Senhor, porque isso é muito bom. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.